Senta que lá vem a história. Esse vídeo de hoje, que deu bastante trabalho e que é um pouco complexo, é uma tentativa de explicação para duas aparentemente simples perguntas. Por que o Manchester United está nesse buraco que parece sem fim? E por que tanta gente diz que a culpa é dos Glazers? Então vamos às respostas. Começando com o básico do básico. Afinal, quem são os Glazers? São uma família dos Estados Unidos que começa com um nome, o patriarca Malcolm Glazer. Ele nasceu em Nova York, fez dinheiro dos mercados imobiliário e bancário até chegar ao esporte. Em 1995, ele comprou o Tampa Bay Buccaneers da NFL e até hoje a família é dona do clube. Foi a partir de 2003 que o Malcolm Glazer começou a investir no Manchester United. Ele começou comprando 3% das ações do clube. 2 anos depois, ele conseguiu a compra de 90%, pelo valor de 790 milhões de libras. E aqui já surge o primeiro problema, tá? Mas daqui a pouco eu volto nele. Vamos continuar com a história da família. Em 2014, aos 85 anos, o Malcolm morre sem nunca ter pisado em Old Trafford. E aí os 6 filhos dividem entre si igualmente os 90% de ações do clube. Desses 6 filhos, 4 fazem parte da diretoria e 2 têm uma posição maior de liderança. Posições essas que já existiam desde 2005, desde a compra do clube, mas que ficaram com maior destaque com a morte do pai. Então vale guardar o nome dessa dupla, principalmente, que sempre liderou a gestão do clube desde que o Manchester United faz parte dos investimentos da família. São eles Avram Glazer e Joel Glazer. Avram e Joel. Portanto, a família Glazer tem 6 representantes em contato direto com o Manchester United e 2 deles em posições para, de fato, tomarem as grandes decisões do clube. Mas espera lá, eles chegaram em 2005 e depois disso o Manchester United ganhou 5 taças da Premier League, chegou em 3 finais da Liga dos Campeões, ganhou uma delas e mesmo assim a culpa é dos Glazers? Bom, o sobrenome desse sucesso nesse período não é Glazer, é Ferguson. Ou melhor, Ferguson. Todas essas conquistas foram entre 2005 e 2013, quando Sir Alex se aposentou. E nesses 8 anos finais, o Ferguson continuou fazendo exatamente o que ele tinha feito nos quase 19 anos anteriores, sendo praticamente um absolutista do futebol do Manchester United. Tudo girava em torno dele, que abraçava muito mais do que um treinador mais tradicional. A única outra voz que Ferg também escutava dentro do futebol do clube também já estava lá antes da chegada dos Glazers. David Gill, que era diretor executivo e estava no Manchester United desde 1997. Ele era basicamente o que a gente chama de diretor de futebol, o cara que age no mercado de transferências. O clube começou a desandar mesmo depois da saída da dupla, ao fim da temporada 2012-2013, quando, por coincidência ou não, o Manchester United ganhou a Premier League pela última vez. Mas o clube já estava começando a desandar antes disso. Você sabia que o Wayne Rooney, em 2010, ele quase trocou o Manchester United pelo Manchester City? Isso foi notícia em tudo quanto é canto aqui, e recentemente no documentário lançado pela Amazon, o próprio Rooney explica dizendo que ele já percebia lá atrás mais ambição e organização nos vizinhos do City do que dentro do Manchester United. Eu não estou aqui defendendo essa pulada de cerca que acabou não acontecendo, tá? Mas é importante observar que o Rooney já conseguia ver de dentro do clube a erosão do Manchester United. Só que essa erosão era muito maior do que o Rooney poderia ver de dentro do campo ou dos vestiários, e é por isso que agora a gente vai passar para os números. Eu prometo que eu vou tentar fazer isso ser o menos chato possível, e eu também prometo que é muito importante entender isso aqui. Você lembra dos 790 milhões de libras que os Glazers usaram para comprar o clube em 2005? Então, parte dessa grana já era do próprio clube, e a outra parte, a maior parte, no valor de 600 milhões, veio de um empréstimo feito no nome do clube pela família Glazer. Ou seja, uma dívida foi criada. Em 2005, o Manchester United havia vencido 8 das 13 edições da Premier League criada em 1992. O clube não tinha nenhuma dívida, então foi de ser um dos mais ricos do mundo para ter uma das maiores dívidas do futebol. Então, só para tentar explicar aqui, a compra do Manchester United foi financiada pelo Manchester United. A família Glazer não colocou um centavo dentro do clube.
E não para por aí, tá? Até hoje, o Manchester United é o único clube da Premier League que paga dividendos para os próprios acionistas e, como sabemos, os principais acionistas são... isso mesmo, a família Glazer. Num recorte dos últimos 10 anos, de 2012 para cá, estima-se que a família tenha recebido 154 milhões de libras do clube. É disparado o maior valor entre todos os clubes que passaram pela Premier League na década. E isso explica o modelo de gestão dos Glazers. Eles não colocam dinheiro, porém tiram para colocar dentro do próprio bolso. O que é completamente diferente do modelo de gestão do Manchester City, do Liverpool, enfim. Você pode contar vários clubes aí. Mas então o que os Glazers fizeram para o Manchester United nesses 17 anos? Eles fizeram o cofrinho crescer. Como eles são muito competentes do ponto de vista comercial, fizeram a receita do Manchester United quase que triplicar de 2005 para cá. Então vamos lá, eles compraram o Manchester United com o dinheiro do Manchester United, aumentaram o tamanho da receita do Manchester United, embolsam parte do dinheiro do Manchester United e o próprio Manchester United financia as contratações do Manchester United. É esse o modelo de gestão. E até hoje essa dívida criada para a compra do clube, ela foi muito pouco reduzida. É a segunda maior de toda a Premier League, atrás apenas do Tottenham, que fez uma dívida pegando empréstimos para financiar o novo super estádio. Aliás, nos últimos 10 anos o Manchester United investiu menos no Old Trafford e em toda a sua estrutura do que investiram Fulham e Leicester nas próprias estruturas, por exemplo. Mas voltando rapidinho à dívida criada pelos Glazers no nome do Manchester United para que os Glazers comprassem o Manchester United, entre 2005 e 2010, os juros pagos por essa dívida eram 3 vezes maiores do que a receita gerada pelo clube. E lembrando que o clube ainda era muito bem sucedido nessa época. E aí depois, em 2012, quando a família decidiu colocar parte das ações do clube na Bolsa de Valores de Nova York, eles levantaram 150 milhões de libras. Metade foi usada para reduzir a dívida. A outra metade parou no bolso dos próprios Glazers. Com a pancada econômica sofrida pelo coronavírus, o clube hoje deve mais ou menos o mesmo valor que devia 17 anos atrás. Enquanto isso, nesse período, a família tirou pelo menos $500 milhão de libras do Manchester United para si mesma. Somando o débito criado, juros pagos e os dividendos que a família embolsou, os Glazers custaram ao Manchester United pouco mais de $1 bilhão de libras. Mesmo com tudo isso, o Manchester United foi um dos clubes que mais investiu em contratações desde a aposentadoria do Ferguson. No recorte entre 2013 e 2020, gastou mais do que qualquer outro clube da Premier League, com cerca de $1 bilhão de libras investidos em 36 contratações. O problema aqui maior é como esse dinheiro foi investido. Eu sei que você que torce para o Manchester United já sabe disso, mas dá uma olhada nesse estudo que foi feito em parceria com o jornal inglês The Telegraph, que analisou quanto cada ponto dentro da Premier League nesse período 2013 e 2020 custou. E quando eu falo custou, são os valores líquidos de transferências, compras menos vendas e os valores pagos de salários aos jogadores. Eu imagino que você já consiga supor o clube pior colocado nessa lista. O Manchester United gastou quase 6 milhões de libras por ponto na Premier League desde a aposentadoria de Ferguson até 2020. Não conquistou nenhum título, em média ficou quase 22 pontos atrás do campeão de cada uma dessas edições e ficou fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões em 4 das 7 edições da Premier analisadas nesse estudo. Ou seja, o clube gastou muito e muito mal. Recentemente, os ex-jogadores Gary Neville e Jamie Carragher, que hoje são comentaristas da Sky Sports, elencaram as principais contratações do Manchester United desde 2013. E aí eles separaram em 3 zonas: vermelha, que deu errado, amarela, que deu mais ou menos, e verde, a contratação que deu certo. Então, dos 33 nomes analisados, apenas 2 estão nessa zona verde: Bruno Fernandes e Zlatan Ibrahimovic. Acho que talvez até valha mais pra frente eu fazer um vídeo aqui comigo fazendo essa distribuição dos nomes por zonas, porque eu concordo com muitos e discordo de alguns, mas o que importa aqui é que, no geral, o Neville e o Carragher estão certos. Mas então, por que o Manchester United contratou tão mal? E também vamos tentar responder. Você lembra do David Gill, que saiu junto com o Fergie? Bom, no lugar dele entrou um cara chamado Ed Woodward, um contador com experiência no setor bancário que trabalhava com a parte fiscal do clube desde 2005. Ele foi promovido para chefe executivo, ou seja, também diretor de futebol,
depois da saída do David Gill em 2013. E ele ficou nessa posição até renunciar em janeiro deste ano, ou seja, poucos meses atrás. A gente acabou de ver aqui o quanto que essa gestão Woodward contratou mal. Então eu vou contar aqui um caso bastante conhecido para ilustrar essa gestão. Em 2014, depois da demissão de David Moyes, a primeira de muitas, no Manchester United, Woodward se reuniu com Jürgen Klopp, que iria para o 7º e último ano dele no Borussia Dortmund. Só que antes disso ele quis ouvir uma proposta do Manchester United. Só que, ao tentar vender a imagem do clube, o Woodward pintou o Manchester United para o Klopp como uma, abre aspas, Disneylândia para adultos. Fecha aspas. Eu acho que eu não preciso nem dizer que o Klopp não curtiu muito, decidiu ficar mais uma temporada no Borussia Dortmund até assinar com o Liverpool. E já que entramos no assunto, vamos analisar os nomes que passaram pelo comando técnico do Manchester United na brilhante gestão de Ed Woodward. David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Solskjaer e Rangnick. O que eles têm a ver em termos de filosofia de jogo? Absolutamente nada. E vamos lembrar aqui dos meses finais do Woodward no clube, em que ele insiste em manter o Solskjaer depois de uma queda no fim da temporada com o vice da Europa League para o Villarreal, deixa o Antônio Conte passar até ser obrigado enfim a demitir o Solskjaer, e aí ele contrata o Ralf Rangnick para ser um técnico interino até o fim da temporada, para depois virar uma espécie de consultor de futebol, até que no meio do caminho tudo deu errado e o Rangnick resolveu sair do clube de vez para treinar a seleção da Áustria. Bom, vamos continuar com a situação tragicômica dos treinadores e eu selecionei 3 declarações de 3 desses 5 para ilustrar um pouquinho o que tem acontecido nas entranhas desse clube. Em 2019, o Van Gaal disse o seguinte: olha, no Manchester United, Ed Woodward era alguém com zero conhecimento de futebol e que antes trabalhava no setor de investimento bancário. Não há como ser positivo ver um clube gerido somente pela perspectiva comercial. No mesmo ano, Mourinho disse: eu considero terminar a Premier League em 2º lugar com o Manchester United como um dos melhores trabalhos da minha carreira. Eu digo isso em público agora porque as pessoas não sabem o que acontece nos bastidores. E poucos meses atrás, nesse ano de 2022, o Rangnick disse: você não precisa de óculos para enxergar os problemas do clube. Mas como resolvê-los? Bom, não apenas com pequenas mudanças cosméticas. Em termos médicos, eu diria que o clube precisa de uma operação de coração aberto. Só que essa operação de coração, de peito aberto, ela pode enfim acabar acontecendo. E agora eu prometo que a gente chegou na parte final do vídeo. A notícia que tem pipocado aqui em Manchester, na Inglaterra, nos últimos dias é a seguinte: os Glazers finalmente consideram vender o Manchester United. Calma que não é para o Elon Musk, tá bom? Foi uma piada, gente. Se bem que seria uma oportunidade de enviar o Harry Maguire para o espaço. Quem deu a primeira notícia sobre esse novo cenário foi a Bloomberg. De acordo com a reportagem, que é um pouco mais cuidadosa, a família começa a pensar em vender uma pequena parte das ações que tem, desde que não perca controle do clube. Hoje, os 6 membros da família Glazer detêm 96,7% do poder de voto dentro do Manchester United. Outras reportagens um pouco menos conservadoras, no entanto, dizem que sim, o clube pode acabar saindo das mãos dos atuais donos, que viram na venda do Chelsea um sinal de que pode haver um grande lucro no horizonte. Recentemente, os Blues foram vendidos no total por 4,25 bilhões de libras, um valor que deu um susto no mercado. Como referência, em outubro do ano passado, o Newcastle foi vendido por 305 milhões, menos de 10% do valor do Chelsea. É claro que o Chelsea é mais valioso do que o Newcastle, mas não tão mais valioso assim. Então a família Glazer parece interpretar isso como um sinal de que um clube de futebol está mais valioso para o mercado do que no passado. Segundo os cálculos dos próprios Glazers, o Manchester United poderia ser vendido por cerca de 5 bilhões, mais de 6 vezes maior do que o valor pago lá atrás, em 2005. E o principal candidato do momento chama-se Jim Ratcliffe, o britânico mais rico do mundo. Um porta-voz disse ao jornal The Times que se o clube está à venda, Jim certamente é um potencial comprador. Ele sabe o quanto o clube é importante para a torcida e agora parece o momento certo para um reinício, um botão de reset. Desde 2019, a empresa de Ratcliffe, que se chama Ineos, uma multinacional de produtos químicos, enfim, pouco importa, é dona do Nice
que joga a primeira divisão francesa. Ou seja, 3 anos atrás ele deu o primeiro passo dentro do mundo do futebol. E ele é torcedor do Manchester United, viu? Inclusive nascido aqui na grande Manchester. Então é uma luz no fim do túnel. A luz possível nesse momento, vai. Mas é importante lembrar que não é algo para amanhã. Caso essa venda vá para frente, quem opera dentro do mercado estipula que esses processos demoram entre 1 e 2 anos. A venda do Chelsea, que foi motivada por questões geopolíticas e pela invasão russa na Ucrânia, não é parâmetro. Acabou acontecendo muito mais rapidamente do que seria normal para um processo de venda de um clube do tamanho do Chelsea e do Manchester United. Vamos ficar de olho em como essas notícias evoluem, mas o vídeo de hoje foi mais para olhar para trás e fazer análises para explicar o presente do que projeções do futuro. De qualquer forma, o que a gente pode concluir aqui é: o melhor para o Manchester United não é contratar um volante, um atacante, um goleiro, um treinador. É tirar uma gestão parasitária do controle do clube.